E aí, Bradiloucos, boa noite, Diego Valença, diretamente aqui de Pipa, Rio Grande do Norte. Para quem não sabe, como eu falei no vídeo de ontem, aliás, quem não viu o vídeo de ontem, veja o vídeo de ontem, mas eu estou de férias, tô dando uma passeada aí com a família, então por isso que eu não estou gravando de casa. O Corinthians só joga na próxima quarta-feira, hoje é 5, hoje é terça, com 7 é isso, na próxima quarta-feira, apenas o próximo jogo do Corinthians, então na medida do possível, eu venho aqui fazer essas gravações para vocês, beleza? Hoje, além de eu estar gravando nas minhas férias, estou gravando no dia do meu aniversário. Então, como presente de aniversário, eu peço o seu like já de forma antecipada. Deixa o seu like aqui no nosso vídeo. Bom, mas o que a gente vai falar hoje? Ontem, né, foi o anúncio, foi o pronunciamento, foi a primeira vez que, de fato, o Duílio falou como presidente do Corinthians. E aí apresentou aí as duas principais peças e mais conhecidas da torcida do Corinthians, o Roberto de Andrade como diretor de futebol e o Alessandro como gerente de futebol, diretor de futebol. Eu não sei exatamente agora se eu fiz alguma confusão aí na nomenclatura, mas vamos facilitar. O Alessandro vai substituir o Wilson e o Roberto de Andrade vai substituir o próprio Duílio. Então, acho que deu para esclarecer um pouquinho aí na questão de quem substitui quem e qual é a hierarquia dos cargos. Diegão, e aí, o que é que muda? Gostou, não gostou? Gostou do que foi dito nas entrevistas? Bom, pessoal, em se tratando de um mesmo grupo político, né, o Duílio é do grupo do Andrés, tudo, eu ainda estou com o pé atrás. E não vai ser uma entrevista coletiva, não vai ser isso que vai fazer com que eu me anime, ou que eu fique muito esperançoso. O Duílio falou que não vai contratar muitos jogadores, porque o Corinthians já tem uma boa base, vai ter que fazer contratações pontuais e etc, etc. E ele não ia falar o contrário, né? Vocês já imaginaram o Corinthians na atual situação, se o Duílio chegasse e falasse, não, vamos contratar muita gente, ele não ia falar isso, né? Então, eu acho que na teoria ele tá certo, não devemos contratar muitos jogadores. Na prática, a gente vai ver como é que vai ser, porque o André Sanches teve a capacidade de, em dado momento, dizer que o principal erro da gestão dele foi contratar muito jogador em 2019, como se ele não tivesse contratado muito jogador em 2018, né? Então, vamos aguardar. Então, eu desejo toda a sorte do mundo pro Duílio, vou continuar torcendo, mas a gente não vai deixar de estar fiscalizando, não vai deixar de estar comentando aquilo que a gente julgue importante, né? Boa sorte aí pro Duílio, já falei disso outras vezes, e vamos continuar acompanhando. Roberto de Andrade. Roberto de Andrade, ele não é um nome que ele me desagrade totalmente. O Roberto de Andrade fez parte da presidência do Corinthians no triênio de 2015 a 2017. Conquistou títulos importantes, né? Tanto com Tite em 2015, tanto com Carille em 2017. Então, esportivamente, a gestão dele foi bem, mas ele era o presidente do desmanche de 2015 para 2016, muito embora o desmanche também tenha sido culpa, entre aspas, de como os contratos foram feitos anteriormente, mas só lembrando que feito pela mesma gestão, o Roberto de Andrade assumiu, e aí fez o desmanche, e aí contratou um monte de jogador que não deu certo, e aí em 2017 a gente consegue fazer uma grande temporada. Ó, eu vou te falar, entre Andrés, Mário Gobi e Roberto de Andrade era o que menos me incomodava, né? Porque eu não consigo, de fato, elogiar muito renovação e transparência. Mas o Roberto de Andrade, se fosse para eu escolher entre esses últimos, eu escolheria o Roberto de Andrade. Foi um presidente que em dado momento ele me agradou em algumas coisas. Mas como deixar de lembrar que foi o presidente da venda do Jô, que era por dólar, era por euro, depois virou dólar, depois teve uma comissão absolutamente exagerada. Então, é por essas e outras que eu fico com o pé atrás, galera. E outra coisa que também fico com o pé atrás é o fato de que ninguém falou sobre isso, todo mundo vai negar, até porque não é o momento de falar sobre isso, mas é muito óbvio que o Roberto de Andrade já dá um passo à frente para ser o principal candidato a substituir o Duílio lá na frente, fazendo jus aí a ciranda, né? O Andrés, que nunca mais ia ser presidente, voltou. O Duílio estava com o Andrés, agora é o presidente. O Roberto de Andrade, que já foi presidente, agora assume um cargo que era do Duílio, que o Duílio assumiu a presidência. Então isso também me deixa com o pé atrás, porque como vocês já sabem aqui,
eu não gosto muito desta continuidade. Eu entendo que essa continuidade ela é maléfica para o Corinthians. E Alessandro é o nome que mais me agrada. Agora, venhamos e convenhamos, né? O Alessandro assume o cargo e a responsabilidade numa situação absolutamente confortável, né? Ele vai substituir nada mais, nada menos do que o Wilson. Nada contra o Wilson. Se a diretoria do Corinthians hoje me chamasse para assumir um cargo dentro do clube que fosse vantajoso para mim, eu tendo competência ou não para assumir, o problema não é meu, né? O problema é de quem me contrata. O Wilson, como jogador, fez pouca coisa no clube, né? 3 anos de contrato, 23 jogos com a camisa do Corinthians, se não estou enganado, e isso foi o suficiente para ele assumir um cargo dentro do clube. O Wilson que inclusive agrediu o Marcial num treino, enfim. O Wilson foi agraciado com esse cargo, sai e agora dá lugar para o Alessandro. E o Alessandro fez um grande trabalho, né? Pelo menos um trabalho vitorioso, conquistou títulos junto com o Roberto de Andrade. Então, de todos esses nomes aí de renovação, que de renovação não teve nada, o nome do Alessandro é disparado o nome que mais me agrada. Porém, falando como um todo, o trabalho que o Duílio, o Roberto e o Alessandro vão ter que fazer, aí eu faço um comparativo aí, guardado as devidas proporções, mais ou menos com o comparativo do Alessandro com relação ao Wilson. O trabalho do Duílio é extremamente confortável, embora ele tenha feito parte da última gestão, mas ele, com o cargo que ele ocupava, ele não pode ser responsabilizado por tudo, e não pode, porque o presidente era o Andrés. Essa turma que está assumindo o Corinthians hoje, assume com a vantagem muito grande de uma administração absolutamente nociva ao clube, né? Muitos problemas, a dívida aumentando de forma exagerada, muitas contratações questionáveis, um sub-23 que todo mundo questionou ao longo desses anos. Então, o Duílio, ele assume o papel naquela situação de que não dá pra fazer pior, né? Não dá pra fazer pior. Não tô torcendo contra, não tô sendo um cara pessimista, mas a gente vai ficar de olho. A gente vai ficar de olho, repito, não dá pra fazer pior, né? Ah, você viu o Duílio, já fez isso, já fazia aquilo, pelo amor de Deus, né? O cara chega de fato para fazer o melhor pelo clube. Tomara que faça. Boa sorte pro Duílio, boa sorte pro Roberto de Andrade, boa sorte pro Alessandro. Vou continuar torcendo pro Corinthians como a gente sempre faz, como eu sempre torci, mas ao mesmo tempo vou continuar prestando atenção em cada negociação, em cada passo que essa galera dá, e o que eu tiver de criticar, eu vou criticar, o que eu tiver de elogiar, eu vou elogiar. Com relação ao nome do Duílio, você já sabe a minha posição. Roberto de Andrade não é um nome que me desagrade totalmente, como eu já expliquei aqui no vídeo, e o Alessandro sim é um nome que me agrada bastante. E para vocês gostaram? O Duílio já é assunto velho, mas aproveita e comenta. Gostaram do Duílio como presidente? Gostaram do Roberto de Andrade assumindo esse cargo? E a volta do Alessandro? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, beleza? Deixa o like, compartilha o nosso vídeo e amanhã eu apareço aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para vocês. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians. Fui!